Você está passando por um momento de arrependimento, falta de perdão para si mesmo ou para alguém? O devocional de hoje é para quem deseja sentir o toque de Deus e se lembrar de que Ele é o Senhor que joga no fundo do mar e se esquece de todos os nossos pecados. Jesus veio para nos salvar e carregou com Ele todas as nossas culpas. Então acalma o seu coração e ouça essas passagens da Palavra de Deus escritas especialmente para nós. Eu sou Adriana, e o Ecos do Amor é um espaço para aprendermos mais sobre Deus. Se você gosta do conteúdo, deixe o seu like, um amém nos comentários e se inscreva no canal. Colossenses 3:13. Suportem-se uns aos outros e perdoem as queixas que tiverem uns contra os outros. Perdoem como o Senhor lhes perdoou. Paulo instrui os cristãos a revestirem-se de uma nova natureza em Cristo, deixando de lado os pecados e vícios do passado. Ele lista uma série de virtudes, como compaixão, bondade e humildade, culminando no amor e no perdão mútuo. 2 Coríntios 5:17. Portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. O apóstolo Paulo está defendendo seu ministério e a mensagem do Evangelho. Ele explica que, por meio de Cristo, Deus oferece uma completa reconciliação com a humanidade. Essa reconciliação não é apenas para o indivíduo, mas também o comissiona a ser um embaixador de Cristo, compartilhando a mensagem de reconciliação com o mundo. Salmos 51:10. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Este é um dos mais conhecidos salmos de arrependimento. Davi o escreveu após ser confrontado pelo profeta Natã por seu pecado com Batseba e a morte de Urias. Ele não pede apenas perdão pelos seus atos, mas reconhece a necessidade de uma mudança profunda e radical em seu próprio ser. Mateus 6:14. Pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celestial também lhes perdoará. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celestial também não lhes perdoará as ofensas. Jesus deixa clara a importância do perdão recíproco. Ele está ensinando o Sermão da Montanha. Logo após ensinar a oração do Pai Nosso, onde a frase "perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores" é dita, Jesus reforça esse ponto específico. Isaías 43:25. Sou eu mesmo, que apago as suas transgressões, por amor de mim, e não me lembro mais dos seus pecados. O profeta Isaías dá uma mensagem de consolo e esperança ao povo de Israel, que estava prestes a passar pelo exílio babilônico por causa de sua infidelidade. Em meio às advertências, Deus reafirma sua identidade como o único Salvador e promete que Ele mesmo será o responsável por restaurar e redimir seu povo. Deus apaga e não se lembra mais dos nossos pecados. Efésios 4:32. Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Na carta de Paulo aos Efésios, o apóstolo exorta os cristãos a viverem uma nova vida, abandonando a velha natureza pecaminosa. Ele contrasta atitudes negativas, como a amargura, a ira e a maledicência, com as virtudes cristãs, como a bondade e a misericórdia. Tiago 5:16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. O livro de Tiago é conhecido por sua ênfase na fé que se manifesta em obras. O autor está dando instruções práticas para a vida da igreja, incluindo o cuidado com os doentes.
Ele liga a cura física e emocional com a saúde espiritual. Mateus 18, 21. Então Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar a meu irmão quando ele pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: Eu lhe digo, não 7, mas 70 vezes 7. Este diálogo acontece no meio de uma série de ensinamentos de Jesus sobre como a comunidade de crentes deve funcionar. Ele já havia falado sobre a necessidade de buscar a ovelha perdida e, em seguida, ensina como lidar com conflitos e ofensas entre irmãos. A parábola do servo perdoador, que segue imediatamente a este versículo, ilustra a seriedade e a generosidade que Deus espera de nós no ato de perdoar. Provérbios 10, 12. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre uma multidão de pecados. A frase "cobre uma multidão de pecados" significa ter a capacidade de perdoar e passar por cima das falhas dos outros em nome do amor. O livro de Provérbios é uma coleção de sabedoria prática para a vida cotidiana. Este versículo é uma antítese, contrastando a natureza destrutiva do ódio com a natureza construtiva e reconciliadora do amor. Romanos 5, 8. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Pois se quando éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos por sua vida. Paulo está explicando o plano de salvação no livro de Romanos. Ele detalha como a justificação acontece por fé em Jesus. Esses versículos destacam o amor radical de Deus e o sacrifício de Cristo como a base para a reconciliação, que é o ponto fundamental da fé cristã. Miqueias 7,18. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da tua aliança? Não permanecerás irado para sempre, mas terás prazer em mostrar o teu amor. De novo terás compaixão de nós, pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. A imagem de Deus atirando todos os nossos pecados nas profundezas do mar é uma poderosa metáfora de um perdão total que não deixa rastros. Essa é a graça de Deus, um amor gratuito. Lucas 15, 20. A seguir, ele se levantou e foi para seu pai. Estando ainda longe, seu pai o viu e, cheio de compaixão, correu para seu filho, abraçou-o e o beijou. Jesus conta a parábola para ilustrar a alegria de Deus quando um pecador se arrepende e retorna a Ele. O pai na história não espera que o filho se prove digno. Ele toma a iniciativa de demonstrar seu amor e perdão. A história inteira é um ensinamento sobre a graça, o arrependimento, a reconciliação e a restauração. Isaías 61, 1. O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para levar boas notícias aos pobres, para consolar todos os que choram e para dar aos que choram em Sião uma bela coroa em vez de cinzas, o óleo da alegria em vez de pranto, e um manto de louvor em vez de um espírito deprimido. Eles serão chamados carvalhos de justiça, o plantio do Senhor, para a manifestação da sua glória. Esta parte do livro de Isaías é conhecida como o Evangelho do Velho Testamento. As profecias aqui descrevem a futura obra de redenção de Deus, que culmina em Jesus. O texto fala sobre a missão de Jesus de trazer liberdade, cura e restauração total para aqueles que estão sofrendo e quebrantados. Salmos 32, 5.
Então eu te confessei o meu pecado, e não encobri a minha iniquidade. Eu disse: confessarei as minhas transgressões ao Senhor, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. O Salmo 32, escrito por Davi, é um testemunho pessoal do alívio e da alegria que vem com a confissão e o perdão. Ele mostra que a confissão é a chave para liberar o peso da culpa, permitindo que a graça de Deus atue, resultando em um completo perdão e restauração da alma. 1 João 1:9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O apóstolo João está escrevendo aos cristãos para lembrá-los de que a comunhão com Deus e uns com os outros depende da honestidade sobre nossa própria natureza pecaminosa. Ele contrasta a ideia de que não temos pecado com a necessidade de reconhecê-lo para que a graça de Deus possa agir, perdoando e purificando. Espero que essas palavras tenham aquecido seu coração e que você saia daqui com fé renovada. Que Deus guarde seus passos e manifeste suas promessas na sua vida. Obrigada por estar aqui e até a próxima.